Eu volto agora já com novos desdobramentos sobre o caso Bruno Gabriel Leal da Silva, o pernambucano que morreu numa base da Polícia Militar da Ucrânia nas mãos de outros brasileiros. Testemunhas revelaram ao SBT News que a morte dele aconteceu depois de uma sessão de tortura. Todos os envolvidos são brasileiros que se alistaram no exército da Ucrânia. Sobre isso, estamos indo direto para Kiev conversar com o correspondente Sérgio Uti, que tem informações exclusivas sobre esse caso. Por aí já, boa noite, né, Uti? Bem-vindo. Oi, Lucas, obrigado. Boa noite. Sim, são 10 para as 10 da noite aqui em Kiev. E os desdobramentos que a gente traz sobre o caso Bruno Gabriel hoje são parte de uma entrevista que eu fiz na última madrugada com o que agora é um delator desse caso. Um sargento dessa unidade, na verdade ele era soldado, foi promovido a sargento informalmente pelo comandante desse batalhão e ele fala exatamente sobre o envolvimento do comandante desse batalhão, que se chama Leanderson Paulino, na morte, na sessão de tortura e na morte do brasileiro Bruno Gabriel Leal da Silva, que aconteceu aqui em Kiev, numa base militar, no dia 28 de dezembro do ano passado. Todos os detalhes da morte de Bruno, desse caso, das testemunhas que nós ouvimos, estão no site do SBT News, para quem tiver alguma dúvida, porque é um caso com muitos detalhes. Basicamente, nesse momento, Lucas, tanto o Leanderson Paulino quanto o Reis, o André Reis, esse com quem a gente vai conversar agora, o Daniel Reis, eles estão se culpando pelo que aconteceu. Portanto, eles admitem aí os dois que houve sim tortura e admitem que as testemunhas ouvidas pelo SBT News nos últimos dias tinham razão quando descreveram uma cena de tortura ali nessa unidade que era comandada por brasileiros aqui em Kiev e tinha brasileiros e colombianos em sua maioria ali como recrutas. Vamos ver o primeiro trecho da entrevista que eu fiz com ele, em que ele fala sobre uma conversa que ele teve com um terceiro homem que estava na turma que torturou o Bruno. Ele e o comandante do batalhão estavam longe daqui de Kiev, enquanto o Bruno era torturado aqui. Vamos ver o que ele disse sobre essa conversa com uma pessoa que participou da tortura. Vamos ver. E aí ele levou o Bruno para o container e eu conversei com ele, tive umas conversas com ele, mas foi conversa risória, onde ele pegou e falou: ele já está controlado, está aqui e tal, e eu só faço alguma coisa com autorização do comandante Paulino, se ele autorize. Aí eu falei, ok. Fazer alguma coisa, o que quer dizer isso? O que é essa coisa? Pode ser uma tortura, pode ser um remasso, pode ser uma atitude que ele queira tomar, porque tudo passava por ele. O que é um remasso? Um remasso é uma sessão de tortura onde envolve várias pessoas em uma só. Ou seja, eu já tomei um remasso. Então, 4 ou 5 pessoas me batendo ao mesmo tempo. Certo. Então, isso é um remasso. Chama um remasso. Então, todo tipo de ordem era passada primeiro para o comandante Leanderson Paulino. Nada era feito sem autorização, porque ele é recruta. Eu sou sargento, então tudo que ele me falava, eu tinha que passar para o comando. Eu não posso chegar e falar, faça. Então, minhas conversas com ele tem lá dizendo, vou passar para o comando. É melhor verificar. Em um momento eu falei, faça, vá, faça isso, porque tudo passa por ele. Não existe o sargento mandar no comandante. E não existe o recruta mandar no sargento. Então, a gente seguia essa questão da hierarquia. Pois é, no segundo trecho que a gente separou dessa entrevista, ele fala sobre o envolvimento do comandante desse batalhão. É bom lembrar, era uma unidade de brasileiros, comandada por brasileiros, que tinha brasileiros em sua maioria. Ele fala sobre o envolvimento do comandante do batalhão nessa sessão de tortura que terminou na morte de Bruno. Fala também sobre as questões que aconteciam internamente na unidade. E eu começo perguntando para ele sobre o que ele acha sobre brasileiros que vêm lutar aqui na Ucrânia. Que conselho ele daria para quem quer lutar aqui? Vamos ver. Reis, você que recrutou tantas pessoas no Brasil,
Hoje, o que você diria para quem quer lutar na Ucrânia? Pronto. O que é que eu falo? Para quem está no Brasil, continue no Brasil. Se você quer ser militar, se você quer trabalhar nas Forças Armadas ou na Polícia Militar, procure fazer um concurso, prestar um concurso público, procure estudar para poder ser alguém na vida, ser bem-sucedido e trabalhar na área que você quer. Porque a guerra da Ucrânia, ela não é brincadeira. A guerra da Ucrânia, ela não é um parque de diversões. Então, você pode se deparar com pessoas boas e ruins, como aconteceu com o Bruno. E acontecer esse fato de vir a óbito, de vir morrer. Não somente pela guerra. Então, o nosso maior inimigo hoje, às vezes, não é nenhum russo. É o próprio brasileiro que está com a gente ali combatendo. Então, não são todos, mas isso que aconteceu só mostra, e o que está acontecendo comigo também, porque eu posso ser perseguido, como está acontecendo, por ele, e ele pode mandar alguém me matar. Então, assim, você que está no Brasil, permaneça no Brasil. Você que está fazendo suas atividades, permaneça fazendo suas atividades, porque às vezes você é mais feliz no que você está fazendo do que você vir para cá, achar que é um parque de diversões, achar que você vai ter um sucesso, um futuro, e o seu sonho virá um pesadelo. Você se arrepende hoje de ter participado dessas sessões de tortura, Reis? Você pensa nisso? Sim. Na verdade, eu não participei de tortura em si, né? De arrancar unha, de fazer nada disso. Mas teve alguns tipos de punições que no caso, é bater na pessoa, né? E eu acredito que isso aí nenhum ser humano, nenhum nosso inimigo, ele merece isso, entendeu? Então, eu me arrependo sim, porque já aconteceu comigo. Então, aconteceu comigo, eu não gostei, mas a gente era obrigado, né? Então, eu não levo tanta culpa porque eu sei que eu estava ali sendo uma marionete e tinha que ser obrigado, senão fariam comigo, né? Então, a gente era vítima quanto quem estava ali naquela posição. E o Paulino sabia de absolutamente tudo. Só para voltar ali, na questão do Bruno, só para voltar um pouquinho para o texto de novo. Na questão do Bruno, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que o Bruno estava sendo torturado. Sim, sabia. Ele não autorizou que matassem ele, mas ele autorizou que torturassem ele. Não, matar não. Autorizou. O remasso, sim. Então, pode fazer, mas agora, matar não. Mate. Porque, na verdade, foi o quê? Tipo um crime doloso, com uma intenção de matar. Bom, para contexto, o Reis, ele era uma espécie de braço direito do comandante dessa unidade e ele também é acusado de fazer parte desse esquema de tortura. Por isso eu insisto com ele nessa questão. Hoje ele fugiu da unidade, ele desertou, ele está num país da União Europeia, onde, segundo ele está sob proteção policial porque denunciou todo esse esquema que acontecia aqui na Ucrânia, envolvendo basicamente brasileiros. Nesse novo trechinho, ele volta a falar sobre o envolvimento dele no esquema de tortura e fala também sobre esse esquema do treinamento, que não era muito bem um treinamento que acontecia aqui com os brasileiros. Vamos ver o que ele disse. Não estavam tendo ensinamento devido. Então eles tinham o quê? Um dia era treinamento, no outro dia era mais remasso. Era tortura. Né? Então... Exatamente. Então, treinamento duro é uma coisa. Tortura é outra. Práticas de tortura é totalmente diferente. Você já participou dessas práticas de tortura, Reis? Pronto. Eu vou falar aqui porque, eu não tenho o que esconder, mas tinha algumas situações que você tinha que fazer obrigatoriamente. Porque se você não fizesse, ia acontecer com você. Olha, são muitos casos de tortura, muitas testemunhas que nós ouvimos nos últimos dias. E esse homem, ele basicamente admite esse esquema de tortura que acontecia, mas não para aí. As irregularidades, segundo eles, vão também na apropriação de parte dos salários das pessoas, dos brasileiros que eram trazidas aqui para a Ucrânia, que eram obrigadas a entregar parte do que recebiam para o brasileiro que comandava essa unidade.
Vamos ver o que ele disse. Todo mês, o militar recebe 45 mil hryvnias, certo? Desses 45 mil hryvnias, que é na moeda local ucraniana, todos tinham que dar cerca de 10% do salário. Para quem? Que é o quê? 4.500 ao comandante Paulino, que era o quê? 4.500 hryvnias. Então, esse valor era distribuído, que não ia para a conta dele, Esse dinheiro ia para outra conta. Que conta? Né? A conta de outro componente que faz parte das finanças da Advanced Company. Então, essa informação ela é muito sigilosa, porque que pode acontecer ele saber que o nome dele está envolvido, que essas pessoas recebem esse valor e ele querer pegar esse dinheiro aí e mandar para outras pessoas. Então, tem mais de 1 milhão de hryvnias só nessa conta aí dessa outra pessoa. O que você está dizendo é que o Paulino desviava dinheiro dos soldados, desviava dinheiro dos militares, 10% do salário. Sim, com certeza. Ou seja, eu recebo 45 mil hryvnias. O dinheiro tem que vir para mim todo 45 mil hryvnias. Ele vinha, mas eu era obrigado a dar 10% desse valor. 4.500 hryvnias todo mês, todos os militares tinham que dar. Bom, é bom a gente lembrar que o que este homem fala agora confirma a tese, confirma o que nos disseram várias testemunhas ouvidas na última semana. E aí a gente chega em uma das revelações mais chocantes desta entrevista. O que ele diz pra gente basicamente é que corpos de brasileiros combatentes eram deliberadamente abandonados nos campos de batalha para que essas pessoas continuassem com o status de desaparecidas e os salários delas continuassem caindo nas suas contas. Quem controla essas contas, segundo ele, é o comandante do batalhão. Vamos ver. Passei a perceber que realmente isso acontecia, que se apropriavam do dinheiro das pessoas, inclusive até pessoas mortas. Porque o dinheiro não chegava na família, não recupera o corpo, e se não tem corpo, o cara está desaparecido. Então ele vai continuar o quê? Recebendo os 45 mil dele todo mês ali na conta. Só que eu sou comandante e eu tenho acesso ao cartão dele, confere? Então, eu posso utilizar esse cartão, eu posso utilizar esse dinheiro. Então, esse dinheiro todo mês o que você está dizendo, é que corpos não eram recuperados deliberadamente para que o comandante mantivesse o dinheiro dessas pessoas? Exatamente. E teve um componente que foi ameaçado porque trouxe o corpo de um membro do Advanced, que foi o primeiro corpo que foi recuperado, que foi o do Zeus. O Zeus teve um enterro maravilhoso, com todas as honrarias, a família teve aqui. Isso aí ninguém pode falar nada, dizer que teve um enterro digno, né, de um combatente, a família teve e recebeu os valores. Porém, quem trouxe o corpo dele foi ameaçado a ser preso porque trouxe o corpo dele. Por quê? Tá entendendo? Porque se trouxer corpo, tem que pagar indenização. Se não trouxer corpo, não paga indenização. E se não tem corpo, tá desaparecido e tem valores. Entende agora a situação? Então, é esse tipo de máfia que tem. É esse tipo de situação. Então, temo pela minha vida, porque hoje eu estou sob proteção internacional. Bom, essas mesmas declarações foram confirmadas por nós, por outras testemunhas que falaram em condição de anonimato. O senhor Leanderson Paulino, que é o acusado, que é o comandante da unidade chamada Advanced, foi feito contato com ele, o SBT News entrou em contato com ele não respondeu aos nossos contatos. Ele entrou para a lista de interesses da Polícia Federal Brasileira, pode ser chamado para depor, e há pelo menos 3 investigações aqui na Ucrânia, investigações não apenas sobre a morte de Bruno Gabriel Leal da Silva, mas também sobre essas práticas da unidade Advanced. É isso, Lucas. Sérgio Uti, muito obrigado pelas informações e também por essa entrevista exclusiva com revelações chocantes a respeito desse caso que o Sérgio Uti está acompanhando. A gente vai se falando, Uti, bom trabalho por aí. Obrigado, viu?